Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, iniciamos aqui um vídeo sobre direito processual penal, tá? Então nossa matéria de hoje é sobre o inquérito policial, beleza? Esse conteúdo tá lá no edital de vocês. Então, tanto o inquérito policial quanto a ação penal são dois assuntos cobrados aí para a matéria de direito processual penal que tá no edital para soldado combatente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, certo? Então nós vamos iniciar aqui um assunto que é um assunto importante, falando aí sobre a questão do inquérito policial e também não só para o edital do concurso da polícia, como também para o conhecimento de vocês quando vocês estiverem aí como policiais militares, beleza? Então nós vamos começar aqui falando sobre o inquérito policial e eu já peço a todos vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para o nosso canal, beleza? Nós vamos dividir em algumas partes, porque o conteúdo é um conteúdo um pouco minucioso, e aí para facilitar o entendimento de vocês, a gente vai dividir aqui pelo menos em 2 ou 3 partes todo o assunto de inquérito policial, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso material. Tá na tela de vocês. Pronto. Inquérito policial. Vamos falar primeiro sobre a questão de conceito, tá? Vamos falar sobre o conceito. Vou só mudar aqui a câmera para facilitar. Deixa eu botar a câmerazinha aqui na parte superior para facilitar. Pronto, beleza. Então vamos lá. Conceito. O conceito de inquérito policial. Conceito de inquérito policial. Inquérito policial, pessoal, é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, tá? Pela polícia judiciária para apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, tá? Júlio, eu não consegui entender nada sobre o conceito de inquérito policial. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, quem é a autoridade judiciária, tá? Quem é que faz parte aí da autoridade da polícia judiciária? Polícia judiciária, pessoal, no Brasil, ela é representada pela Polícia Civil, tá? No âmbito dos estados, e pela Polícia Federal no âmbito da União, certo? Então todo crime que acontece dentro do nosso estado, a polícia responsável, a polícia judiciária responsável por apurar esses crimes é a Polícia Civil, tá? E quem seria a autoridade policial? O delegado, tá? Ele é que é o chefe da polícia judiciária daquele determinado estado. No nosso caso aqui no estado de Sergipe, quem é a autoridade judiciária da Polícia Civil, por exemplo? O delegado, certo? Ele é o responsável por apurar fatos criminosos e reunir elementos que apontem se de fato houve o crime e quem o praticou. Nada mais é do que a materialidade e a autoria, certo? Então, a polícia judiciária, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a polícia judiciária, ela é representada pela Polícia Civil. E quem é a autoridade judiciária? O delegado, certo? E aí a pergunta que não quer calar é justamente essa aí. Onde é que entra a polícia militar nessa questão do inquérito policial, já que a gente está falando da Polícia Civil, né? Que representa aí a Polícia Judiciária. Vamos lá. A Polícia Militar, pessoal, ela não tem uma função ali investigatória, tá? Mas apenas uma função administrativa. A Polícia Militar, ela é considerada a polícia administrativa, certo? Ela é de caráter ostensivo, ou seja, a sua função é agir na prevenção de crimes, não na sua apuração, tá? Então a Polícia Militar, ela é uma polícia ostensiva e ela é uma polícia que age na prevenção do crime. Por isso que ela é fardada, ostensiva. As viaturas, elas são todas cheia de características, né, com giroflex, com nome polícia.
justamente para isso, para inibir que ocorra o crime, né? Já a Polícia Civil não. A Polícia Civil, ela já é uma polícia investigatória, ela já tem a sua função de investigação, tá? Então, às vezes você vê o policial civil na rua, ele não está caracterizado como civil, como policial civil, tá? As viaturas, geralmente as viaturas, elas não estão caracterizadas como uma polícia civil, certo? Justamente por quê? Porque essa não é a sua função principal. A sua função principal é a de investigar, certo? Depois que o fato ocorre, aí sim entra a questão da Polícia Civil para fazer ali toda a apuração, beleza? Então tá lá no artigo 4º aí. A Polícia Judiciária, ela será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Simples assim, tá? Então, quando a gente fala de polícia judiciária, estamos falando de quem? Da polícia civil. Claro que em âmbito estadual. Em âmbito federal, estamos falando da polícia federal, beleza? Uma observaçãozinha aqui, ó. As polícias judiciárias, elas não fazem parte do poder judiciário, nem muito menos o inquérito policial seja um processo judicial, tá? O inquérito policial, ele tem natureza de procedimento administrativo. Beleza? O inquérito policial, ele é uma peça pré-processual. Ela vem antes do início do processo, tá? Ela serve justamente como elementos de o elemento investigatório para descobrir quem foi o autor, a materialidade do crime, tá? Ela é pré-processual. São duas funções aqui que eu vou deixar aqui anotado para vocês e eu peço para que vocês anotem no caderno de vocês, tá? A primeira situação. O inquérito policial é um procedimento. Eita, eu tô copiando em cima da câmera, né? Deixa eu apagar aqui, aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pronto. Ele é um procedimento administrativo, tá? Então vocês já copiam aqui no caderno de vocês. Ele é administrativo. Geralmente nas provas eles colocam esse termo aqui, aí. Aí as provas eles colocam isso aqui, aí. Procedimento pré-processual. Procedimento pré-processual. Certo? Não ficou muito legal não, mas anotem no caderno de vocês. Pronto. Beleza? Então, ele é um procedimento administrativo ou é um procedimento pré-processual. Beleza? Essa é a primeira informação que costuma cair em prova de concurso público. A segunda informação é que é presidido pela autoridade judiciária. Quem seria a autoridade judiciária? O delegado. Tá? A autoridade judiciária é o delegado, certo? Esse é a autoridade da polícia judiciária. Então essas duas informações são extremamente relevantes para que vocês tenham em mente a questão do conceito do inquérito policial. Primeira informação, ela é uma peça, ela tem a função administrativa, né? Ela é meramente administrativo e ela é pré-processual, certo? Presidida pela polícia judiciária, que tem como responsável o delegado de polícia, certo? Então o inquérito policial ele possui algumas características atreladas à sua natureza, tá? Então quais seriam essas características? A primeira a gente acabou de falar, natureza administrativa. Essa é a primeira das características e a que mais é a mais importante, né? O inquérito policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, ela possui nítido caráter administrativo, tá? O inquérito policial não é fase do processo, não é fase do processo. Então cuidado. O inquérito policial, ele é pré-processual. No slide anterior,
eu mostrei a vocês. Ele é administrativo e ele é pré-processual, beleza? Veja que já matou aqui duas características extremamente relevantes quando a gente fala de inquérito policial, tá? Então podemos dizer que em uma eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera a nulidade do processo. Por quê? Porque ele é uma peça administrativa, tá? Ele vai ajudar a colher alguns elementos que são elementos relevantes para o processo, mas caso haja alguma irregularidade, esse inquérito policial ele pode ser dispensado, tá? Que é uma das características também do inquérito policial que nós vamos ver um pouco mais à frente, certo? Outra característica é a inquisitorialidade. Certo? Também uma característica muito importante e costuma ser cobrada em prova, e a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a questão da inquisitorialidade. A inquisitorialidade do inquérito policial decorre da sua natureza pré-processual, tá? Então, no processo nós temos o autor, que é o Ministério Público ou a vítima. Vai depender muito da questão da ação. Se for uma ação penal pública incondicionada, o autor da ação é o MP. Ação penal privada, o autor da ação será a vítima, tá? Então, no processo nós temos o autor, que é o MP ou a vítima, o acusado e o juiz, certo? No inquérito não há acusação. Não há que se falar em autor e nem acusado, tá? O juiz ele vai existir, claro, mas ele não conduz o inquérito policial. Quem é que conduz o inquérito policial? É a autoridade policial, na função do delegado, certo? No inquérito não há acusação, logo não há nem autor nem acusado. E quem conduz o inquérito policial é a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, certo? No inquérito policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório pleno e nem a ampla defesa. Isso é extremamente importante para que vocês entendam essa característica da inquisitorialidade. Por quê? Porque no inquérito policial não há que se falar em contraditório e ampla defesa, que são direitos aí do acusado. Mas como o inquérito policial não está dentro do processo, então não há que se falar de autor nem acusado, certo? Por quê? Porque é uma fase pré-processual, antes do processo, certo? Em razão desta ausência de contraditório pleno, o valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de convicção ao titular da ação, que aí é ou o Ministério Público ou o ofendido, a depender do tipo de crime, tá? Para que este ofereça a denúncia ou queixa. Quem oferece denúncia? O Ministério Público. Quem oferece a queixa? O ofendido, tá? Não se preocupe não, porque essas diferenças elas não são cobradas em concurso público. Pelo menos eu nunca vi nenhuma questão falando quem oferece denúncia é o Ministério Público ou ofendido. Não, eu nunca vi, tá? A não ser que seja um concurso para magistratura, defensoria pública, enfim. Mas concursos de nível médio, eu nunca vi a cobrança dessa distinção, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no inquérito policial não há que se falar em contraditório e ampla defesa, certo? Esses dois direitos eles estão lá na parte do processo, tá? Na parte do processo, o autor ou acusado, aí sim ele terá o direito do contraditório e a ampla defesa. Mas na fase do inquérito policial, não. No inquérito policial, ele não tem, ele não está resguardado esses direitos, né, de contraditório e ampla defesa, porque a lei é uma fase pré-processual. A lei é uma fase meramente administrativa, certo? Oficiosidade também é uma característica que é interessante vocês terem conhecimento, né, da oficiosidade,
nada mais é do que, e se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, tá? A autoridade policial deve, ela deve, certo? Que é a autoridade policial? O delegado, tá? Anotem no caderno de vocês. A autoridade policial é o delegado de polícia, tá? Então, nos casos de ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, o delegado, ele deve instaurar o inquérito policial sempre que tiver notícia da prática de um delito desta natureza, tá? Vou supor aqui um crime de homicídio. Crime de homicídio. Crime de ação penal pública incondicionada, que, se a gente for complementar, ação penal pública incondicionada à representação, tá? Ou seja, são crimes que não necessitam de uma representação da vítima. Até porque se você pegar um crime de homicídio, o cara tá morto. Como é que o cara vai representar? Como é que o cara vai mover uma ação contra o assassino? Não tem lógica, né? Como também não tem lógica a família, né, entrar com a ação para poder punir o assassino. Não tem lógica. Veja que é uma coisa que não tem lógica. É por isso que o nome é ação penal pública incondicionada. Por quê? Quando a pessoa morre, quando alguém mata a outra pessoa, quem está sofrendo aquela violência é o Estado, né? O Estado é que passa a ter aquela obrigação de quê? De encontrar o criminoso e punir, certo? Por isso que é uma ação penal pública incondicionada. Nesse caso, a autoridade policial ele deve instaurar o inquérito. Ele não precisa ser, como é que eu posso dizer? A família da vítima, ela não precisa entrar em ação na justiça. Ela não precisa ir na delegacia e dizer, oi, eu quero que o senhor apure os fatos, os elementos que prove ali que fulano foi assassinado, foi morto. Não. Então, é obrigação da autoridade policial fazer esse levantamento, fazer toda essa investigação para descobrir o motivo, quem foi o assassino, ou que não descubra quem foi o assassino, mas que vai investigando até chegar ali ao criminoso. Isso é óbvio. Quando o crime for de ação penal pública incondicionada, essa é a regra, tá, pessoal? A instauração do inquérito policial poderá ser realizada pela autoridade policial independentemente de provocação de quem quer que seja. Foi o que eu acabei de falar, né? Ele não precisa ser provocado pela família da vítima, tá? Ele é obrigado a fazer aí a instauração do inquérito policial. É claro que se o Ministério Público já dispuser dos elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, o inquérito policial ele não precisa ser iniciado, podendo ser dispensado pelo Ministério Público a sua instauração. Está lá no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, tá? Mais uma vez, a característica da oficiosidade nada mais é do que a obrigação que a autoridade policial, na figura do delegado, tem de instaurar o inquérito, tá? Por isso que a característica da oficiosidade traz a ideia de que a autoridade policial ele deve instaurar, independentemente da provocação de quem quer que seja, tá? Ele é obrigado a fazer a instauração do inquérito policial, beleza? Porém, se o Ministério Público já tiver todos os elementos daquela autoria, o inquérito policial ele pode ser dispensado? Pode, tá? Que é o que a gente vai ver mais à frente, uma característica do inquérito policial que é a dispensabilidade, beleza? Complementando aqui, ó, o que o inciso 1º do artigo 5º quer dizer é que a autoridade policial ele tem o poder-dever de instaurar o inquérito policial de ofício, por isso que é oficiosidade, tá? É a instauração do inquérito policial de ofício, beleza? No casos de crimes dessa natureza, ação penal pública incondicionada. O que determinará a instauração ou não será a existência de indícios mínimos da infração penal e a eventual utilidade do inquérito policial.
mas isso não ocorre em todos os casos. Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo, não haverá, a princípio, a instauração de inquérito policial, cabendo à autoridade policial a lavratura do TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, geralmente ali em casos de crimes de menor potencial ofensivo, né? São aqueles crimes como contravenções penais, tá? Contravenção penal é um crime de menor potencial ofensivo, então, na maioria das vezes, é lavrado ali um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, certo? Que nada mais é do que uma peça informativa contendo a dinâmica dos fatos, os envolvidos, enfim, todo o enredo necessário, né? Considera-se as infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Então aqui, por exemplo, crime de perturbação do sossego, né? É necessário você abrir um inquérito policial para um crime de perturbação do sossego? Claro que não. Isso não tem lógica, né? Vias de fato, agressão verbal. Então são situações em que não é necessário você instaurar um inquérito policial. Por quê? Porque são crimes de menor potencial ofensivo. Bastando ali um termo circunstanciado de ocorrência, famoso TCO, tá? Então tá aqui. Atenção, em se tratando de crime ou contravenção praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não serão aplicáveis as disposições da lei dos juizados especiais criminais, de forma que não será lavrado o TCO, devendo a autoridade policial proceder à instauração do inquérito policial, desde que preenchidos os requisitos para tanto, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal, aí, existe uma exceção. A gente falou aqui de infração de menor potencial ofensivo, a não necessidade, né, do TCO, porém, em se tratando de violência doméstica e familiar, contra a mulher, não serão aplicáveis as disposições da Lei 9.099, tá? Sendo obrigatório aí o inquérito policial, beleza? Essa é a exceção, tá? Oficialidade, falamos de oficiosidade, agora nós estamos falando de oficialidade, certo? O inquérito policial, ele é conduzido por um órgão oficial do Estado, claro, qual seja a Polícia Judiciária, através da autoridade policial. Recapitulando, Júnior, você é muito chato, né? Você fala várias vezes a mesma coisa. Gente, isso é muito importante na prova de vocês. Isso cobram demais nas provas que vem ali cobrando inquérito policial, tá? Então eu fico ali, ó, martelando a mesma tecla, porque eu sei o quanto é importante vocês entenderem sobre isso aqui, beleza? Claro que o inquérito policial ele é conduzido por um órgão oficial do Estado. Isso é óbvio. Não tem nem o que vocês discutirem, né? Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária, pessoal? No âmbito do Estado. Polícia Civil. Âmbito federal. Polícia Federal. Dúvidas? Espero que não. E quem é a autoridade judiciária? O delegado. Ou delegado de polícia, certo? Eu estou sendo chato nisso aqui porque eu não quero que vocês errem na prova de vocês. Não quero que vocês errem na prova de vocês, certo? Então, a característica da oficialidade é porque o inquérito policial é conduzido por um órgão oficial do Estado, certo? Tem que ser por um órgão oficial do Estado. Então, mesmo diante de um crime de ação penal de iniciativa privada, exemplo, e aí tem o crime de dano praticado contra um particular, ou vias de fato, ou seja, ação penal privada. A atividade de investigação criminal realizada por meio de inquérito policial
incumbirá a quem? Ao Estado, por meio da polícia judiciária. Por meio da polícia judiciária. Dúvidas? Eu espero que não. Outra característica muito importante é o procedimento escrito. O procedimento do inquérito policial ele deverá ser o quê? Escrito, tá? Então vamos lá. Todos os atos produzidos no bojo do inquérito policial deverão ser escritos e reduzidos a termo aqueles que forem orais, como depoimento de testemunhas, interrogatório do indiciado e etc, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu peguei lá na época da faculdade. Suponhamos que o inquérito policial ele deverá ser escrito, tá? E reduzidos a termo aqueles que forem orais. Como assim? Imagina a situação em que existe uma testemunha que tem seus 90 anos, tá? É uma pessoa acamada e não tem como ir com ela até uma delegacia para ela prestar depoimento como testemunha, na figura de testemunha, tá? O que é que a polícia faz? Pô, a gente precisa do depoimento dessa senhora de 90 anos. Então a polícia vai até a casa dessa senhora, tá? E aí, claro que você não vai levar todo o aparato, computador, notebook, impressora, para poder... Não. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um gravador e vai colhendo todo o depoimento daquela senhora de 90 anos. E depois faz o quê? Reduz a termo. Vai transcrever todo aquele depoimento por escrito para ficar documentado, certo? Então, existe essa possibilidade? Existe. Você vai colher o depoimento, às vezes você está impossibilitado de fazer a escrita, né? Deixar ali tudo por escrito, e aí você colhe o depoimento de forma oral, não tem problema nenhum, sendo que depois é só reduzir a termo. Certo? Então o procedimento ele é escrito. O procedimento ele deverá ser escrito. Beleza? Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Certo? O que é que vocês têm que entender do artigo 9º? O inquérito policial ele deverá ser reduzido a escrito. Tem que estar tudo por escrito. Beleza? Outra característica importante é a da indisponibilidade. Lembra que a gente falou sobre a questão da dispensabilidade? Desculpa, não, confundi. Aqui é da indisponibilidade. Eu pensei que era a dispensabilidade. Indisponibilidade. Uma vez instaurado o inquérito policial, não pode a autoridade policial arquivá-la. A autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial. Quem é a autoridade policial? O delegado. Então ele não tem o poder de arquivar o inquérito policial, certo? Veja aí. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Isso é padrão. Ele não pode mandar arquivar autos de inquérito, certo? Quem instaura, conduz e preside o inquérito policial, ele não possui poderes para dispor do inquérito, ou seja, para mandar arquivar os autos do inquérito policial. Então vamos lá. O delegado, ele quem instaura? Sim. Ele conduz? Sim. Ele preside o inquérito policial? Sim. Mas ele não possui poderes para arquivar o inquérito policial. Jamais. Eu coloquei aqui, ó, em caixa alta e de vermelho. Jamais ele poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial, certo? O Código do Processo Penal estabelece o arquivamento direto pelo MP, embora o STF entenda pela necessidade de submissão da manifestação de arquivamento ao juiz competente, tá? Então, o arquivamento pode ser direto pelo MP? Pode.
Mas o STF entende que há a necessidade de solicitar o arquivamento ao juiz competente. E é isso que vale, tá? Então, se o Ministério Público ele entende que não é necessário aquele inquérito policial, que não há crime, veja, de acordo com o que a autoridade judiciária passou para ele, a autoridade policial passou para o Ministério Público. O Ministério Público viu que o inquérito policial não traz nenhum elemento, nem de causa, nem de autoria, nada. O que é que o Ministério Público vai fazer? Vai solicitar o arquivamento ao juiz competente. E aí o juiz competente é que vai lá e manda arquivar, tá? Esse é o entendimento do STF. Esse é o entendimento padrão. Beleza? Indispensabilidade. Agora sim, a dispensabilidade. Dispensabilidade quer dizer que o inquérito policial é o quê? Dispensável. Ou seja, é perfeitamente possível que a ação penal seja ajuizada sem que tenha havido inquérito policial anteriormente. Então a gente já viu lá no comecinho. Em determinadas situações, o Ministério Público, tendo elementos suficientes para mover a ação, dar início ao processo, ele pode muito bem pegar aquele inquérito policial e dispensar, não tem problema nenhum. Ou até mesmo, às vezes, ele está com o inquérito na mão, e aí ele entende que aquele inquérito policial não foi bem feito, não traz ali elemento suficiente, não está muito legal, ele pode dispensar, sem problema nenhum, tá? O ajuizamento para início de uma ação penal não necessariamente tem que ter um inquérito policial, tá? Por isso que ele é dispensável. Ele pode ser dispensado caso o MP entenda que ele não vai trazer muito benefício ou sei lá, não tá bem elaborado, não está trazendo ali elementos suficientes para dar início ali à ação penal, certo? Outra característica é a discricionariedade. A discricionariedade se refere à condução das investigações, tá? Para quem já estudou direito administrativo, já sabe ali, principalmente para quem estudou os atos administrativos, sabe o que é o poder discricionário e sabe o que é o poder vinculado. Poder discricionário é o quê? É quando você tem aquela liberdade de escolha, é quando você tem aquela liberdade de agir de acordo com o que é melhor, o que é mais vantajoso, né? E aqui não é diferente. A discricionariedade se refere à condução das investigações. A autoridade policial ele pode conduzir as investigações da maneira que entender mais frutífera, ou seja, não existe uma ordem padrão, não existe algo padronizado. Olha, doutor, primeiro você tem que fazer isso, depois você faz aquilo, antes de colher o depoimento, você tem que não existe isso, tá? O delegado, ele possui esse poder da discricionariedade para ele conduzir o inquérito policial de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que ele achar mais relevante, mais frutífero para o inquérito policial, tá? Essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. E aí isso aqui é muito importante aí. Não se confunde com arbitrariedade. Não pode o delegado, que é o responsável ali por presidir o inquérito policial, determinar diligências meramente com a finalidade de perseguir o investigado ou para prejudicá-lo, tá? Então imaginem que o delegado ele tá meio cismado ali com o cara. Ele tem quase certeza de que o cara é culpado, ele cometeu realmente aquele delito. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a perseguir o cara. Ele vai começar toda a diligência, pegando ali no pé do cara 100%. Véio, não pode. Ele não pode fazer isso, tá? Não confunda a discricionariedade com arbitrariedade. Não confundam, certo? Mas a discricionariedade é só isso. O delegado ele não é obrigado a seguir um rito
tá? Ele não é obrigado a seguir um rito. Ele pode meio que desenrolar ali o inquérito policial de acordo com o que ele achar mais conveniente, tá? Por conta da discricionariedade do inquérito policial, o delegado de polícia poderá indeferir os requerimentos de diligências formulados pelo ofendido, ou aí o seu representante legal, bem como pelo indiciado, tá? Então ele pode, sei lá, a vítima chega e diz, doutor, eu quero que o senhor vá na casa de fulano, porque fulano lhe conhece, quem foi o autor do fato, tal. Ele pode achar aquilo ali meio que sem nexo, e ele poderá muito bem chegar e dizer, não, a gente não vai fazer isso, a gente vai, no caso, estamos, né, o delegado está indeferindo aquele pedido, tanto para a vítima, né, pelo ofendido, como também pelo indiciado. O indiciado diz, não, vá na casa de fulano, porque fulano... Não, tá? Então ele tem esse poder de escolher o que é válido para ele e o que não é, o que é relevante para as investigações e o que não é, certo? Outra característica é o sigilo. O inquérito policial, ele é sempre sigiloso, tá? Ele é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. E eu vou trazer aqui a vocês uma situação que vai deixar claro da importância do inquérito policial ser sigiloso, tá? Antes vamos falar aqui sobre a observação. Todavia, o inquérito policial não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, ou seja, o ofendido, o indiciado e seus advogados, tá? Motivo pelo qual foi ditada a súmula vinculante número 14. Aí sim, antes de a gente entrar na súmula vinculante número 14, eu vou dar um exemplo aqui do porquê da importância do inquérito policial ser sigiloso, tá? Imagina a situação em que uma mulher, ela sofreu crime de abuso sexual, tá? Ela sofreu um crime de abuso sexual, ela não conseguiu visualizar muito bem quem era a pessoa, mas ela tem uma certa suspeita de que poderia ter sido um vizinho dela, tá? Eu acho que foi o meu vizinho, ponto. E aí ela vai na delegacia, presta queixa, aquela série de situações, e o delegado vai lá e instaura o inquérito policial. Beleza. Vai colher todas as informações que aquela mulher que sofreu aquela violência sexual passou para ele. E acha que o autor do fato criminoso foi o seu vizinho. E aí a polícia faz o quê? Começa a investigar o seu vizinho. E aí ele faz o quê? Convoca o vizinho para poder prestar alguns esclarecimentos, tá? Veja, se o inquérito não fosse sigiloso, se fosse aberto ao público, o que era que acontecia com a vida daquele vizinho? Foi ele, pra população, pro povo, no modo geral, quem foi que cometeu aquele crime? O vizinho. Foi o vizinho, então vamos fazer o quê? Bom, se a polícia não fizer nada, a gente vai fazer justiça pelas próprias mãos. Como a gente já viu várias vezes aí passando na televisão, pessoas que não tinham nada a ver, que eram inocentes e acabaram sendo mortas pelo povo. Por quê? Porque o povo achou que tinha sido ela ou ele, né? E aí o vizinho começa a ser o quê? A ser perseguido. As pessoas começam a perseguir. As pessoas começam a... E de repente pegam aquele cidadão que não se sabe se realmente foi ele ou não, e acabam matando o vizinho daquela moça que sofreu ali o crime, né, o crime sexual. Só que aí, posteriormente, foi provado que o vizinho não era o culpado. No dia da situação, o vizinho estava em outra cidade, estava muito distante do local onde aconteceu o fato, estava com a sua família, ou sei lá, estava trabalhando, ou estava a passeio. Não era ele. Não era ele. Então imagina a situação. Uma pessoa perdeu a vida de forma injusta, tá? Então a culpa é da mulher que, sei lá,
falou que tinha sido o vizinho. Não, a culpa não é dela. Até porque ela deduziu pelos traços, ela achou que poderia ter sido o vizinho. Mas pelo fato do inquérito policial não ser sigiloso, o povo acabou sabendo da situação e aí já condenou o cara e foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Tá aí, pessoal, a importância do inquérito policial ser sigiloso, tá? Por quê? Porque é um levantamento. Não existe no inquérito policial. A gente pegou lá no primeiro slide. O inquérito policial, ele é meramente administrativo, ele é pré-processual. Não existe autor e não existe acusado, tá? Então ainda tá ali, ó, fazendo levantamento de realmente quem foi, quem não foi. Ela acha que foi o vizinho, beleza. O vizinho estava onde nesse dia? No fato, na hora do fato, ele estava onde? Não, ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ele conseguiu comprovar que ele estava em outro estado. E aí? Nesse exemplo que eu dei, o cara foi morto sendo inocente. E aí, é justo? Não. Tá? Por isso que o inquérito policial, ele é sigiloso. Ele é sigiloso. Porém, ele, em regra, ele é sigiloso em relação aos envolvidos. Ele não é aqui, sigiloso em relação aos envolvidos, ou seja, o ofendido, o indiciado e, óbvio, os seus advogados. Motivo pelo qual foi editada a súmula vinculante número 14 pelo STF. É direito do defensor do interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já forem documentados em procedimento investigatório. Já forem documentados, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Gente, tá bem claro aqui na súmula vinculante aí. Elementos de prova que já foram documentados. Elementos de provas que já foram documentados, tá? Imagine a situação em que haverá uma busca e apreensão na casa do suposto autor daquele delito. E aí o advogado daquele cara, do suposto autor, ele fica sabendo com antecedência, tá? O que é que ele vai fazer? Vai mandar o seu cliente destruir todas as provas possíveis. Vai mandar o cara, meu irmão, pegue sua casa, toque fogo na casa, destrua tudo que for de prova contra você, destrua, pegue seu computador, toque fogo. E aí? Ou seja, vai prejudicar a investigação, não é isso? É por isso que a súmula vinculante número 14 deixa bem claro que os advogados só terão acesso aos elementos de provas que já foram documentados, ou seja, que já passou. Então, já passou, então aqui você tem acesso. Mas os que vão ocorrer, o advogado não pode ter acesso. Isso é óbvio, isso é claro, né? Todavia, o defensor não terá acesso às diligências investigatórias ainda pendentes. Foi o que eu acabei de dizer aos senhores, né? Não iniciadas ou ainda em curso, cuja ciência pela defesa possa gerar prejuízo à investigação. Foi o que eu acabei de falar, né? E aí, como exemplo, aí, a interceptação telefônica, ou sei lá, um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, enfim. Então, é óbvio que os advogados só terão acesso ao quê? Ao que já passou, ao que já foi documentado, certo? De forma resumida, pessoal, o inquérito policial então tem como característica ser um ato meramente administrativo, de ser sigiloso. Vimos aqui agora o porquê que ele tem que ser sigiloso, escrito, tá? Não se pode colher, não se pode elaborar um inquérito policial por áudio, não, tem que estar tudo devidamente documentado, né? Reduzido a termo. Ele é inquisitivo, ou seja, não se admite contraditório ampla defesa. Ele é dispensável, o Ministério Público pode dispensar a peça pré-processual. Oficial,
porque ele é presidido por um órgão oficial do Estado, ele é indisponível, ou seja, a autoridade policial ele não pode simplesmente se negar a abrir, né, o inquérito policial, nem também ele pode arquivar, tá? Discricionário, porque vai ser aí de acordo com o que a autoridade judiciária, a autoridade policial, né, no caso o delegado, ele vai presidir o inquérito policial de acordo com a sua necessidade, com acordo com o que ele achar mais frutífero. E oficioso, né? Ou seja, o delegado, sabendo daquela situação, ele tem que ir abrir ali o inquérito policial, tá? Ele não pode se negar a abrir o inquérito policial quando ele deve, quando ele tem a obrigação de fazer, certo? E aí vamos para as questões, pra gente ficar por dentro aí de tudo que a gente estudou até agora, tá? Tomem água. Tomem água porque é muito importante e ajuda bastante ali na oxigenação do cérebro. Então vamos lá. Peguei 3 questões aqui, pessoal. Questões recentes, tá? Uma da IBFC 2024. Vamos lá. Pra gente finalizar. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial com o objetivo de colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Pessoal, isso aqui é o conceito. Qual é o conceito de inquérito policial? É isso aqui, aí, tá? Cai em prova, cai. Cai em prova, tá? Tem provas ali que ela pode cobrar, por exemplo, o conceito de inquérito policial, tá? E aí ele pode trocar, ele pode falar, ele pode tirar o procedimento administrativo e pode colocar procedimento processual. Ele pode tirar ali a autoridade policial da função do delegado, né, e colocar autoridade judiciária. E aí? Né? Então, as bancas podem derrubar o candidato. Eita, derrubando as coisas aqui. Então, a autoridade, a banca, ela pode fazer essas alterações, né, no conceito para poder derrubar o candidato, certo? E aí, o que é que ele quer? Acerca das características do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O inquérito policial, ele é oral? Não. A gente acabou de ver que ele é escrito. Ele é escrito. Ele tem como característica ser escrito, tá? Letra B. Ele é público? Não. A gente acabou de ver que ele é sigiloso. Tá? Ele é sigiloso. Beleza? Ele é inquisitório? Sim, ele é inquisitório. Por quê? Porque ele não exige contraditório e nem a ampla defesa. Aqui, ó. Lá no comecinho, eu acredito que seja a segunda característica aí. Inquisitorialidade. Não se admite o contraditório e a ampla defesa. Por isso que ele é inquisitório, tá? É justamente a característica aqui da letra C. Ele é indispensável? Não. A gente já viu que ele pode ser dispensado, né? Se o Ministério Público tiver elemento suficiente para abertura da ação penal, para abertura do processo, ele poderá ser dispensado tranquilamente, tá? Então a questão correta seria C de Charlie. C de Charlie, beleza? Questãozinha da VUNESP 2023. Sobre o inquérito policial, considerando a investigação preliminar como um todo, bem como as recentes alterações legislativas, sobretudo decorrentes da Lei 13.964 de 2019, que é a Lei Anticrime, que instituiu o juiz das garantias, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O inquérito policial tem natureza inquisitiva, razão pela qual não se admite a intervenção ou acompanhamento pelo suspeito, investigado, indiciado, considerando o mero objeto de investigação e eventual fonte de prova. Tá errado, tá, pessoal? Quando ele fala que ele tem natureza inquisitiva, ele está falando sobre a questão da
do contraditório e ampla defesa, que são dois direitos que o suposto investigado ele não tem. Por quê? Porque é uma fase pré-processual, por isso que ele é de natureza inquisitiva ou inquisitória, tá? A razão pelo qual não se admite a intervenção ou acompanhamento pelo suspeito, investigado, indiciado é outra característica. Que característica é essa? O sigilo, tá? Ele é sigiloso, beleza? Então a letra A está incorreta justamente por conta da troca das características, beleza? Letra B. O inquérito policial pode ser trancado de ofício pelo juiz de garantias. E aí, pessoal, aqui é uma pegadinha. Aqui é uma pegadinha que eu gostaria de trazer para vocês. Inclusive, eu trouxe aqui no próximo slide falando sobre a questão do juiz de garantias, tá? O inquérito policial ele pode ser trancado pelo juiz de garantias? Pode, tá? Pode. Ele pode ser arquivado? Não. Ele só pode ser arquivado pelo juiz competente, pelo juiz da causa, tá? Então aqui no caso da letra B, a letra B está correta, tá? Porque ele pode ser trancado sim de ofício pelo juiz de garantias. O fato do inquérito policial ser trancado é diferente de ser arquivado. Não confunda o trancamento do arquivamento do inquérito policial, certo? O juiz de garantia ele pode arquivar de ofício o inquérito policial? Não. Mas ele pode trancar? Pode. É por isso que a resposta correta é a letra B de Bravo, beleza? Vamos ver aqui as outras alternativas para a gente saber onde é que está o erro. O inquérito policial, uma vez instaurado, pode ser arquivado tanto pelo Ministério Público quanto pela própria autoridade policial. Negativo. A autoridade policial, ela não pode arquivar inquérito policial, tá? Ela não pode arquivar, ela não tem esse direito, ele não tem esse poder de arquivar inquérito policial, certo? E aqui, ó, pode ser arquivado pelo Ministério Público? Pode ser arquivado pelo Ministério Público. O Ministério Público ele solicita o arquivamento, tá, pessoal? Segundo o STF, o Ministério Público ele solicita o arquivamento. Nesse caso aqui, a banca entendeu que o Ministério Público ele poderá arquivar. Beleza, sem problema nenhum. Até porque o absurdo da alternativa tá aqui, aí. A autoridade judiciária, a autoridade policial pode arquivar. Não, não pode, tá? Não pode. Letra D. Incumbe a autoridade policial instaurar o inquérito, sendo que o arquivamento é de competência exclusiva do juiz de garantias. Não é. Tá? O arquivamento não é de competência exclusiva do juiz de garantias. O arquivamento é de competência do juiz competente, tá? Daquela causa. Não é do juiz de garantias. Beleza? A instauração do inquérito policial precisa ser informada ao juiz de garantias, o que não se aplica às demais formas de investigação preliminar criminal, como as levadas a efeito, por exemplo, ao Ministério Público. Pessoal, a instauração do inquérito policial precisa ser informada ao juiz de garantias, até aqui tá beleza, tá? Mas ele errou aqui, ó, o que não se aplica às demais formas de investigação preliminar criminal. O erro tá aqui, ó. O erro tá aqui, tá? Por quê? Porque também se aplica às demais formas de investigação preliminar criminal. O juiz de garantias ele está ali para isso, tá? Então, o erro da questão é justamente em informar que não se aplica às demais formas de investigação preliminar criminal, tá? Então, a alternativa correta é a letra B de Bravo. Lembrando que não confundam o trancamento do inquérito policial com o arquivamento do inquérito policial. O juiz de garantias ele não pode arquivar. Quem arquiva é o juiz competente. O juiz de garantias ele pode trancar? Pode, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, o artigo 3º, a linha B, que fala sobre o juiz de garantias. Então vamos lá. O juiz das garantias ele é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal
e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente determinar o trancamento do inquérito policial. Tá? Inciso 9 do artigo 3º, a linha B. Determinar o trancamento do inquérito policial, quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, tá? Então essa aqui é uma competência dada aí ao juiz de garantias, que é determinar o trancamento do inquérito policial. Veja, trancamento. Arquivamento, não. Quem arquiva é o juiz competente, tá? Pra gente finalizar, Banca IBAD 2017, sobre as características do inquérito, pode-se dizer que ele é inquisitivo e público. Não, já viu que público não. Inquisitivo, beleza, mas ele não é público, ele é sigiloso, tá? Acusatório e informativo. Ele é um procedimento pré-processual, pessoal. Então ele não é um procedimento acusatório, tá? Ele não é usado para acusar, e sim para levantar elementos de materialidade e autoria, certo? Ele é sigiloso e contraditório. A gente já viu que não se admite contraditório e ampla defesa nos casos de inquérito policial, tá? Ele é inquisitório e informativo? Sim, ele é inquisitório e informativo, tá? Resposta, letra D de delta. Letra E, sigiloso e acusatório. Novamente, pessoal, o inquérito policial ele não pode ser utilizado como peça de acusação, tá? Mais uma vez, ele é um procedimento administrativo, ou seja, pré-processual. Ele é pré-processual. Ele não pode ser utilizado como uma peça de acusação, beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Questõezinhas respondidas, tá? Uma da IBFC 2024, VUNESP 2023 e BAD 2017, para a gente falar sobre características do inquérito policial, beleza? E aí, finalizando a nossa primeira parte, peço que todos vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem. Se vocês gostaram do vídeo, deixem lá o joinha e compartilhem, pessoal. Precisamos muito de inscritos, né? A gente está com uma baixa quantidade de inscritos, a gente precisa melhorar bastante aí essa questão da nossa meta, né? Que é de 1000 inscritos até o final do ano. A gente precisa da ajuda de vocês, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que é muito importante para todos vocês, até porque toda semana a gente está postando conteúdo novo. Então começamos aqui a trilhar, né, a parte de inquérito policial. Então caso vocês tenham aí alguma dificuldade, coloquem lá nos comentários que a gente vai tirar toda a dúvida de vocês, certo? E é isso, pessoal. Obrigado, vá desculpando aí, a minha alergia atacou, né? Trabalhando muito, perdendo noite. E aí, infelizmente, a alergia acaba pegando a gente, mas como já estava previsto de eu gravar essa aula hoje, domingo, então vai assim mesmo, do jeito que tá, a gente vai embora e o importante é entregar o melhor conteúdo para vocês, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!